Vamos dar início à aula de Aerodinâmica 1 de 24 de março de 2020. Nesta aula, vamos continuar a resolver exercícios do capítulo 6 do livro de texto, ou referentes a esse capítulo, portanto, à matéria de escoamento turbulento, seguindo, mais uma vez, aqui as resoluções que temos, que os alunos têm disponíveis através da SBEM. Vamos continuar então, tendo em conta que na aula passada resolvemos exercícios referentes à região da subcamada viscosa, portanto, uma região correspondendo à estrutura multicamada da camada limite turbulenta, que efetivamente cobre tanto a subcamada linear como a camada tampão. E vamos continuar então, dizia eu, agora com uma análise correspondente à região fora dessa subcamada viscosa e, portanto, cobrindo para todos os efeitos, tanto a chamada região da lei logarítmica, camada da parede, como também a região exterior. Ora bem, vamos então fazer essa análise envolvendo agora, na medida em que já estamos habilitados a fazer a análise a todo o perfil de velocidades de camada limite turbulenta, portanto, relacionar com os parâmetros que caracterizam justamente essa mesma camada limite turbulenta. Então, o que nos espera neste exercício é usar aquela que é conhecida como relação de Coles. Na realidade, nós vimos esta relação, portanto, é a relação que é aplicável à região, digamos, da parede, e, portanto, cobrindo, generalizada para a camada exterior, portanto, efetivamente admitindo que existe, então, até certo ponto, a validade da lei logarítmica e depois que, a partir de determinado ponto, portanto, onde temos o desvio a partir da lei logarítmica, portanto, este pescoço que surge aqui no gráfico, nós, efetivamente, modelamos esse déficit de velocidade em relação ao escoamento potencial exterior, que teríamos com, pura e simplesmente, a lei logarítmica, através de, digamos, a forma de uma esteira e, portanto, modelando-a aqui com uma curva, de facto, através de uma função cosseno. Ora bem, naturalmente esta função chegará, portanto, atingirá um valor máximo que corresponde então ao valor máximo aqui daquilo que chamamos componente de esteira, pelas razões há pouco explicadas, portanto o modelo que é seguido para modelar este déficit de velocidade que temos na lei logarítmica, portanto face à realidade, e portanto atinge um valor máximo que designamos por intensidade de componente de esteira, resultando então naquilo que também é conhecido pela relação de Coles. Portanto, no fim de contas acaba por ser a aplicação correspondente a essa relação, quando a nossa velocidade a nossa velocidade U, digo eu, atinge o valor de velocidade UE, portanto chegamos ao limite, nesse caso teremos o valor máximo da componente esteira, ou seja, aquilo que designamos pela sua intensidade, e naturalmente a cota Y corresponderá ao valor de delta. Portanto, se quiserem, esta relação acaba por resultar diretamente, portanto, daquela que vimos anteriormente, acabando por conduzir, na realidade, a uma relação que relaciona o tal parâmetro π, portanto, que quantifica então esta intensidade da componente de esteira, com o coeficiente de tensão de corte superficial, porque, efetivamente, nós vamos ter aqui, então, o valor de U igual a UE, normalizado por o tal, como naturalmente acontece nas nossas coordenadas da parede, não é? Da mesma forma como aqui temos o Y igual a delta, normalizado, portanto, para corresponder a delta mais, e então, tendo em conta aquilo que é a definição de U tal, a velocidade de fricção, efetivamente resulta que esta expressão, o E sobre o tal,
corresponde à raiz quadrada de 2 sobre CF, portanto o coeficiente de tensão de corte superficial CF na nossa camada limite turbulenta. Portanto, de alguma forma, esta relação efetivamente acaba por ser uma maneira expedita de relacionarmos estes dois parâmetros, CF e este π maiúsculo. Ora bem, a análise que se pretende fazer é, obviamente, para uma camada limite turbulenta, neste caso, gradiente de pressão nulo e, naturalmente, o nosso problema tem de ser caracterizado por um determinado número de Reynolds, que neste caso é baseado em delta asterisco, portanto, o número de Reynolds, o E delta asterisco sobre μ, que vale, então, para este problema, 15.000. Aquilo que nos pedem também é para, com este conhecimento, portanto, efetuar uma estimativa o mais precisa possível do valor de número de Reynolds, mas agora baseado no parâmetro integral de camada limite turbulenta, θ. Bom, partimos então desta chamada lei de Coles, e como eu disse, obtemos diretamente da relação que vimos aplicável então à região exterior, quando fazemos U igual a UE e Y igual a delta. E, portanto, atingimos aí o valor máximo desta função, que quantificava o tal déficit de velocidade, portanto, a chamada intensidade da componente de esteira. Tem também esta relação no livro de texto, portanto, na página 301. É, aliás, a relação 649 do livro de texto. Bom, é possível ainda pegarmos, mais uma vez, nesta relação, agora, portanto, na relação geral, portanto, com U sobre o tal, ou seja, o mais, Y mais, e aqui também em função de Y, e integrá-la em Y, logicamente, entre 0 e delta, portanto, ao longo de todo o perfil de velocidades, embora, estritamente, ela só seja aplicável, naturalmente, fora da subcamada viscosa, portanto, a partir daqui. Mas, na realidade, acaba por ser, digamos, a zona dominante, a maior parte do perfil de velocidades, como vê, mesmo aqui já temos apenas 15% da espessura, ok? E então aqui, naturalmente, teremos bem mais, uma vez que estamos para um Y de mais da ordem dos 30, 50, não é? Portanto, efetivamente, cobrimos a globalidade do perfil de velocidades, o que em termos de parâmetros integrais de camada limite acaba por ser o mais relevante, embora, para todos os efeitos, estamos a cometer uma aproximação. Ora, se efetivamente fizermos a integração desta expressão, então, entre 0 e delta, naturalmente aqui é expresso em coordenadas da parede, terá de ser entre 0 e delta mais, não é? Portanto, tem de ser normalizado. Nós podemos obter, com alguma facilidade analítica, não estamos aqui a apresentar os detalhes, mas, mais uma vez, é referido na página 301 do livro, portanto, obtemos esta outra relação adicional, que exprime agora também uma relação, portanto, entre parâmetros integrais aqui da nossa camada limite turbulenta, ou mais especificamente este parâmetro integral, delta asterisco, e o nosso π, que não é exatamente um parâmetro integral, portanto, digamos, mais um parâmetro de forma do perfil de velocidades, portanto, associado, lá está, ao estabelecimento daquele tal pescoço, chamemos-lhe assim, portanto, daquela quantificação do déficit em relação à lei logarítmica na região exterior do perfil de velocidades. Ora bem, temos então esta relação adicional, então, que envolve delta asterisco e, naturalmente, vamos precisar dela porque, para todos os efeitos, portanto, o nosso experimento estava quantificado em termos de números de Reynolds baseado em delta asterisco e daí a necessidade de relacionarmos uma coisa com a outra. Ora bem, naturalmente, estamos aqui a envolver, então, o nosso parâmetro de forma, π maiúsculo, mas ainda precisamos do quantificar também. Ora, empiricamente, numa camada limite turbulenta, é conhecida a sua evolução, deste parâmetro de forma π maiúsculo, em função do número de Reynolds, e habitualmente, neste caso, é habitual fazer-se essa representação em função do número de Reynolds θ. Bom, acontece que, efetivamente, quando temos escoamento completamente desenvolvido,
este valor deste parâmetro de forma π, aqui da nossa componente esteira, atinge valores aproximadamente constantes, portanto deixa de ser efetivamente dependente do número de Reynolds. No entanto, para valores de números de Reynolds relativamente baixos, nós temos uma evolução que inclusivamente acaba por cair a zero, portanto deixando efetivamente de termos, se tivermos um escoamento turbulento muito baixo número de Reynolds, efetivamente deixa de surgir aquele pescoço, aquele desvio na região exterior e a lei logarítmica acaba por ser válida muito aproximadamente ao longo de todo o perfil mesmo, chegando até à região exterior. Bom, no nosso caso, o que nos interessa é a gradiente de pressão nu, existe obviamente um efeito do gradiente de pressão aqui na intensidade desta componente de esteira, é algo que vocês têm, por exemplo, na página 309 do livro de texto, também, portanto, veem efetivamente esse aumento do pescoço que surge no tal perfil de velocidades, portanto aquele desvio ou o déficit que se tem em relação à lei logarítmica, portanto, com gradiente de pressão adverso, portanto isto na figura 632, a linha B, perfil de velocidades em escalas semi-logarítmicas, o mais y mais, portanto temos efetivamente um grande desvio para número de Reynolds, para gradiente de pressão adverso, e naturalmente cada vez menor desvio à medida que passamos por um gradiente de pressão nu ou ainda menor será esse desvio se o gradiente de pressão for favorável. Portanto, neste caso específico para gradiente de pressão nu, é conhecida então esta evolução e sabemos que por volta de um valor de número de Reynolds θ cerca de 5.000, efetivamente este parâmetro de forma π maiúsculo irá estabilizar em valores à volta de 0,55 a 2,58. Portanto, este é um valor que pode ser obtido, por exemplo, a partir, mais uma vez, portanto, do diagrama que vocês têm na figura 629 da página 305 do livro de texto, onde surge, no fim de contas, aqui esta expressão, ou seja, a intensidade da componente esteira, aquilo que nós designámos anteriormente por ΔU mais máximo, e, portanto, naturalmente, tomando em conta o valor de K, 0,41, portanto a constante de von Karman, nós obtemos para, a partir dos valores representados no tal gráfico da figura 629 do livro de texto, portanto um delta mais máximo de cerca de 2,85, produzirá efetivamente um valor à volta de 0,58, temos um pouco mais baixo também, 0,55, portanto temos aqui naturalmente a incerteza habitual, portanto, que se espera desta análise empírica da camada limite turbulenta, mas é um valor bastante razoavelmente definido, bem definido dentro deste intervalo, portanto qualquer valor dentro desta gama será naturalmente aceitável para utilizar como o valor de π, desde que nos encontremos efetivamente numa camada limite turbulenta em gradiente de pressão nu e o número de Reynolds seja efetivamente suficientemente elevado, e isso significa que o número de Reynolds θ seja pelo menos superior, portanto, a 5.000. No entanto, nós aqui não conhecemos o número de Reynolds θ, inclusivamente pedíamos para fazer uma estimativa mais precisa possível desse mesmo número de Reynolds. O que nos dão é o valor de Reynolds θ delta asterisco. Portanto, teremos de alguma forma relacionar uma coisa com outra, mas necessitamos aqui de um ponto de partida. Ora bem, aquilo que nós já sabemos é que delta asterisco, tipicamente, quer dizer, tem de ser pela sua própria definição, portanto, é superior a θ, mas tipicamente eles são da mesma ordem de grandeza. Foi isso que nós já vimos aqui várias vezes, quer em regime laminar, quer em regime turbulento, que é o que interessa agora. E, portanto, vimos isto aqui, portanto, já anteriormente. Ora bem, portanto, sendo assim, se delta asterisco e θ são da mesma ordem de grandeza, é expectável que, efetivamente, Reynolds delta asterisco e Reynolds θ também sejam da mesma ordem de grandeza. E, portanto, sendo o valor de Reynolds delta asterisco de 15.000, eu diria que é razoável admitir que Reynolds θ seja maior do que 5.000 e, portanto, uma região da operação onde, efetivamente, o π já terá, este π maiúsculo, este parâmetro de forma, já terá estabilizado, tipicamente, à volta destes valores indicados.
Para a segurança, vamos considerar o valor mais baixo do intervalo, portanto, qualquer valor nesta gama, como eu referi, seria válido, entre 0,55 entre 0,55 e 0,58. Mas eu diria que temos alguma garantia de que o valor o número de Reynolds θ seja efetivamente superior a 5.000. Naturalmente que esta hipótese de partida, aqui para iniciarmos os cálculos, terá forçosamente de ser verificada. Ora bem, sendo assim, pegando então nesta nossa relação 2, que relembro, obtivemos da integração da relação, portanto, para a região exterior de camada limite turbulenta, a relação genérica, integrando entre 0 e delta, nós substituímos então aqui valores nessa mesma relação, portanto, cá está ela, aqui reordenamos a relação para fazer surgir então o número de Reynolds delta asterisco. Reparem na definição, efetivamente corresponde ao número de Reynolds, à definição do número de Reynolds delta asterisco, e portanto, a partir daqui podemos substituir, de facto, K, 0,41, constante de von Karman, vezes 15.000, número de Reynolds delta asterisco, vezes então esta relação que aqui está, portanto, o inverso de o tal delta sobre μ, exatamente é o inverso de delta mais, se preferirem, igual a 1 mais π, que assumirá então, de acordo com a nossa premissa de nos encontrarmos a operar uma camada limite turbulenta para o número de Reynolds θ superior a 5.000, portanto, substituir o valor por 0,55. Isso vai resultar, então, um valor de delta mais, portanto, desta quantidade que aqui está, de cerca de 3.968. Portanto, esse, no fim de contas, o valor do delta mais que surge aqui, ou que surgirá aqui, na tal relação de Coles, que foi aqui o nosso ponto de partida para relacionarmos a CF com a π maiúsculo. Portanto, passamos a conhecer para este escoamento, para o número de Reynolds delta asterisco de 15.000, debaixo da hipótese que essa situação corresponderá também a um número de Reynolds θ superior a 5.000, portanto, passamos a conhecer esta quantidade e, portanto, assim sendo, podemos efetivamente substituir o seu valor, o valor que acabámos de calcular, 3.968, na tal relação de Coles. Surge-nos ainda aqui, então, portanto, adicionalmente, este parâmetro C, também conhecido por constante de Coles, e depois então a nossa intensidade da componente esteira, o delta U mais máximo, que já sabemos calcular, portanto, simplesmente assumindo, lá está, o valor de π maiúsculo de 0,55 e a constante von Karman de 0,41. Para a constante de Coles, os valores também estão empiricamente definidos, lá está, de novo com alguma incerteza, dependendo do escoamento, das características mais específicas do escoamento turbulento. No entanto, valores entre 5.0 e 5.2 serão razoáveis, portanto, qualquer um desses valores seria aceitável neste caso. Nós, neste caso, portanto, um bocadinho em coerência com o facto de termos assumido há pouco o valor mais baixo aqui do intervalo também para o parâmetro de forma π, iremos tomar o valor também mais baixo deste intervalo entre 5 e 5.2, portanto 5.0. No entanto, portanto, qualquer um destes valores seria aceitável dentro deste intervalo, volto a referir, produzindo naturalmente alguma incerteza no resultado final, alguma diferença entre os valores que se obtém, efetivamente, quer tomando, digamos, determinados valores para estas constantes, que poderão ser, então, um pouco diferentes. Não é? Ora bom, portanto, desta forma, nós podemos resolver, então, esta relação de Coles em relação à única incógnita que restou, o coeficiente de tensão de corte superficial, que, relembre-se, corresponde à tensão de corte normalizada com a energia, com o valor da pressão dinâmica da referência, portanto, 1 meio de ρ U ao quadrado. E, portanto, temos aqui, então, uma representação, de facto, em termos adimensionais, das forças de atrito que existem, então, dos forças de atrito que existem que são produzidas por esta camada limite turbulenta na parede. Portanto, calculado
o valor de CF, agora nós iríamos necessitar, segundo aquilo que nos era pedido, portanto, após calcular então o valor, determinar o valor da tensão de corte superficial, efetuar a tal estimativa precisa do valor de Reynolds θ. Portanto, precisaremos de facto de relacionar o nosso delta asterisco com θ. Já tínhamos uma relação que vimos há pouco que relacionava efetivamente o parâmetro π com delta asterisco. Existe uma outra relação que também pode ser obtida. Aqui os detalhes nós não vamos apresentá-los, mais uma vez, efetivamente corresponde, digamos, a um conjunto significativo de passos analíticos, não tem, digamos, a sua derivação, não traz nada de especial, no entanto, quem estiver interessado nos detalhes, efetivamente, tanto uma como outra relação, esta nova que aparecemos, que introduzimos aqui e que envolve, como veem, passa a envolver não apenas o parâmetro integral de camada limite delta asterisco, mas também o θ, a espessura da quantidade de movimento, além da espessura do deslocamento. Portanto, poderão ver esses detalhes se tiverem efetivamente interesse no outro livro que surge na bibliografia secundária, portanto, dos autores Cibisi e Bradshaw. De qualquer forma, basicamente poderão, a partir daqui, utilizar efetivamente estas duas relações como utilizáveis, então, para relacionar diferentes parâmetros da nossa camada limite turbulenta, e nomeadamente envolvendo agora ambos os parâmetros integrais, delta asterisco e θ. Bom, portanto, como vimos há pouco, por definição de velocidade de fricção, o tal, a razão, o E sobre o tal é igual a raiz quadrada de 2 sobre CF, já antes tínhamos utilizado isto aqui na relação de Coles, portanto, é exatamente o mesmo. No entanto, agora conhecido o valor de CF, que determinámos há pouco, isso significa que conhecemos então também este valor de UE sobre o tal, neste escoamento, que valerá, nestas condições, 27,89. Portanto, o E sobre o tal surge nesta primeira relação, ok? Portanto, deixou de ser uma incógnita nesta relação. E, portanto, nós iremos então relacionar uma com a outra, e a forma mais direta de o fazermos neste momento é dividirmos uma relação pela outra. Ora bem, portanto, começamos por dividir os primeiros membros de ambas as relações, e é isso que temos aqui, ok? Portanto, a razão entre os primeiros membros das duas relações, e vamos então simplificar algebricamente, portanto, fazendo, acabamos por conseguir fazer surgir, reparem, se aqui dividirmos delta asterisco por θ, em todos os elementos aqui deste termo, nós ficaremos, por definição, delta asterisco sobre θ corresponde ao fator de forma H. E, portanto, ficará aqui fator de forma H, aqui fator de forma H, e aqui, naturalmente, dividindo por θ, também temos dividido todos os elementos, portanto ficará 1 vezes o tal sobre o E, que já sabemos quanto é o inverso de 27,89, a dividir por K, que é a constante de von Karman, 0,41. Embora nós não tenhamos focado, porque não era particularmente importante, na realidade não traz nada de novo, também nem é necessário, estritamente necessário a resolução deste tipo de problemas de camada limite turbulenta, mas aqui esta expressão que aqui está, nesta forma, corresponde também, portanto, se retirarmos aqui este fator multiplicativo do inverso de K, corresponde ao inverso de outro fator de forma de camada limite turbulenta, fator G, que é conhecida pelo parâmetro de equilíbrio de Clauser. No entanto, portanto, este parâmetro não é, digamos, indispensável aqui à resolução do nosso problema. Podemos também referir que, por exemplo, para escoamento turbulento completamente desenvolvido, habitualmente o valor deste parâmetro G toma valores de cerca de 6,9. É possível que aqui, de facto, obtenhamos valores ligeiramente mais baixos, na medida em que estávamos a jogar, de facto, com, de alguma forma, por premissa, ponto de partida, portanto, valores também mais baixos, quer da nossa constante Coles, quer aqui do nosso parâmetro de forma π maiúsculo. Na realidade, se fizermos os cálculos, não vamos fazer porque não era pedido,
mas obtiremos um valor de parâmetro G cerca de 6,6 em vez do 6,9, que seria o valor típico para a camada limite turbulenta em gradiente de pressão nulo, sendo o escoamento turbulento completamente desenvolvido, ou seja, portanto, a número de Reynolds elevado. Bom, mas voltamos à nossa resolução. Agora, naturalmente, teremos, porque se tratam nestas relações, temos duas igualdades, portanto, teremos, se fizermos a razão entre os primeiros membros, agora teremos de fazer a razão entre os segundos membros. E notem que aqui surge um parâmetro π, que é efetivamente um número π e não o parâmetro, não é? Este é um parâmetro π maiúsculo, parâmetro de forma, não confundir então aqui com o número π, que é efetivamente o valor matemático 3,14 por aí fora, não é? E que resultou aqui também num processo de integração e por isso surgiu o π, que surgia também já originalmente, relembre-se, nesta relação, não é? Aqui da componente esteira. Portanto, é essa a razão que ele acaba também por surgir nesta expressão. Portanto, nada de confusões, este π minúsculo não confundiu com o π maiúsculo, este π minúsculo é efetivamente, portanto, o valor de 3,14 por aí fora. Ora bem, portanto, a razão dos segundos membros fica efetivamente esta expressão, onde, como veem, não existe qualquer incógnito, admitindo que tomamos o valor de 0,55, portanto, como conhecido pelo parâmetro π maiúsculo, não é? Parâmetro de forma. Como já tínhamos referido, né, no primeiro membro, de facto, aqui o valor do tal sobre o E corresponde ao inverso aqui de 27,89, ou recíproco de 27,89. Portanto, naquela expressão, fica apenas como incógnita. Portanto, quando voltamos a igualar a razão agora dos primeiros membros pela razão dos segundos membros, teremos então apenas como incógnita o fator de forma H. Okay? Portanto, é de facto isso que aparece aqui, tudo o resto é conhecido, não é? Valores que são efetivamente conhecidos, admitindo, lá está, a hipótese que 0,55 é correto, portanto, o número de Reynolds θ suficientemente elevado, maior do que 5.000, e portanto aqui podemos calcular diretamente então o fator de forma que teremos, e que por definição corresponde a delta à razão delta asterisco sobre θ, portanto que teremos nesta camada limite turbulenta em gradiente de pressão nula, obtendo o valor de 1,31, que é um valor típico efetivamente para o fator de forma H numa camada limite turbulenta em gradiente de pressão nula. Bom, conhecido então, sendo dado o número de Reynolds delta asterisco que corresponde a este problema, naturalmente, a obtermos o número de Reynolds θ, basta, por simplesmente pela definição de fator de forma H, que permite relacionar delta asterisco com θ, basta dividir então o valor de 15.000 por H, por 1,31, e obtemos de facto o número de Reynolds θ que temos para este escoamento, que corresponde então a 11.450, o qual é obviamente superior a 5.000 e, portanto, verifica esta hipótese inicial do parâmetro de forma π maiúsculo igual a 0,55, validando assim a solução obtida. Portanto, resolvemos então um problema aqui que já correspondia a uma análise mais abrangente do perfil de velocidades, portanto envolvendo os parâmetros da camada limite turbulenta, portanto em consideração a contribuição de todo o perfil de velocidades, portanto necessitamos nessa situação então de utilizar uma relação que efetivamente fosse aplicável a uma vasta extensão do nosso perfil de velocidades, portanto envolvendo não só a logarítmica, como também a região exterior. Portanto, tudo, efetivamente, menos a subcamada viscosa, que de alguma forma aqui, ao contrário, por exemplo, dos problemas que resolvemos na aula anterior, portanto, estivemos a desprezar. Bom, posto isto, vamos passar então ao exercício seguinte, o exercício 11, em que vamos, de alguma forma, voltar a analisar aquilo que se passa, digamos, próximo da parede, mas, na realidade, tratando-se de uma camada limite turbulenta, as consequências do que está a acontecer junto à parede, e nomeadamente aqui em termos da rugosidade da parede, como vimos na aula teórica,
acaba por condicionar o nosso perfil de velocidades. Portanto, ao contrário do que acontece em regime laminar, em que, efetivamente, o perfil de velocidades ignora, portanto, não é sensível à rugosidade na parede, isso não altera propriamente a sua forma, as suas características. Naturalmente, se tratarmos, em vez da rugosidade, as rugosidades forem muito grandes e, portanto, forem equivalentes a obstáculos significativos, naturalmente que aí teremos zonas de escoamento separado na nossa camada limite e, portanto, obviamente que existirá consequências também em regime laminar. Portanto, em regime turbulento, isso não é exatamente o caso. Portanto, em regime turbulento existem efetivamente consequências significativas aqui na forma do perfil de velocidades e, portanto, é isso que se pretende analisar. Portanto, no fim de contas, o que é que vamos ter aqui em função, efetivamente, da resposta do perfil de velocidades na região da parede, portanto, na lei da parede, há a rugosidade que, naturalmente, se encontra justamente na parede. Bom, e vimos também na aula teórica que era habitual, de alguma forma, estabelecer aqui uma análise em função de rugosidades padrão, portanto, para todos os efeitos, rugosidades padrão que foram utilizadas numa análise experimental, de forma a sistematizar esses efeitos, portanto, tendo uma referência que fossem justamente essas rugosidades padrão. E, portanto, isso permite-nos, de alguma forma, relacionar, então, ou quantificar, no fim de contas, este efeito que teremos sobre o perfil de camada limite turbulenta, quando temos rugosidade de superfície, dependendo, agora, da possibilidade, eventual, noutros problemas, de termos, de facto, rugosidades distintas, como é o caso aqui, neste problema, em que vamos ter uma série de pequenos, muito pequenos, obviamente, para serem rugosidades da superfície, portanto, obstáculos retangulares, tal como efetivamente foram obtidos na experiência de Moore, e que mais uma vez vocês obtêm, embora aqui seja apresentada em anexo neste exercício, aqui da Sebenta, mas foi retirada a figura 615, mais uma vez no livro da bibliografia secundária, o Civici e Bradshaw. Portanto, teremos aquilo que se pretende neste exercício é então determinar o valor da rugosidade padrão, que chamemos-lhe εs, portanto, a dimensão da rugosidade tipicamente é um epsilon, sendo padrão, portanto, S de standard, portanto, daí εs, que produziria o mesmo efeito no nosso perfil de camada limite turbulento de uma rugosidade, que é aquela que teremos então no problema a analisar, de dimensão epsilon, portanto, com o formato dos tais obstáculos retangulares. Dizem-nos ainda para admitir aquilo que se designa por escoamento completamente rugoso. Ora, aquilo que significa escoamento completamente rugoso, de novo, relembre-se, nós chamamos basicamente a condição em que epsilon mais, e que basicamente o que é epsilon mais em linha com o que vimos anteriormente, é uma normalização da dimensão epsilon, que tem unidades no comprimento, como y, não é? Portanto, temos o paralelo com y mais ou com delta mais, portanto, devidamente normalizado ali para unidades da parede, portanto, basicamente multiplicando por velocidade de referência na zona da parede, o tal, e dividindo por μ. Portanto, o tal epsilon sobre μ será epsilon mais. Mas como veem, o tal epsilon sobre μ corresponde também a uma velocidade característica vezes um comprimento característico a dividir por viscosidade cinemática, portanto também pode ser entendido como um número de Reynolds característico daquela região em que, de facto, se usa como escala característica dessa mesma região, mesmo está a parede, portanto, para caracterizar os efeitos das rugosidades, a tal mesma dimensão dessas rugosidades, portanto, o nosso epsilon. Ora bem, efetivamente, a condição de escoamento completamente rugoso, em que, já vamos olhar para o tal diagrama anexo, a tal figura que eu há pouco referi, portanto, em que estes efeitos da rugosidade já estão completamente estabelecidos, certo? Corresponde, então, a um número de Reynolds baseado em epsilon, portanto, em coordenadas da zona da parede, maior do que 70. Portanto, quando se verificar esta condição, nós teremos, então, um escoamento completamente rugoso. Ora bem, vejamos, então, olhando para o diagrama, que está em anexo, portanto, o que é que isto significa? Reparem, então,
Portanto, o que é que nós temos aqui? Temos, efetivamente, aqui um conjunto de representações correspondentes a rugosidades padrão, portanto, estas que aqui estão indicadas como sendo das experiências de Prandtl-Schlisting, portanto, usando uma espécie de grãos de areia, portanto, como rugosidade padrão, e também aqui das experiências de Colebrook e White para, digamos, diferentes dimensões, diferentes características desses mesmos grãos de rugosidade sobre a superfície. Portanto, esta experiência corresponde então a este valor tracejado, não é? E depois teremos então para diferentes dimensões, experiências também com diferentes dimensões desses grãos, produzindo efetivamente evoluções distintas que correspondem a estes símbolos, que depois se tenta de alguma forma, como são experiências, estabelecer aqui linhas de correlação que aproximem então essas tendências aplicadas a cada uma dessas situações. E, portanto, naturalmente, quanto mais intensa for efetivamente essa rugosidade, mais déficit nós teremos quando representamos o nosso perfil de velocidades, então, em termos das coordenadas da parede, e especificamente no que respeita ao déficit de velocidade que poderemos ter, então, imposto no perfil de velocidades por efeito da presença da rugosidade. Portanto, a rugosidade vai efetivamente travar, de alguma forma, portanto, os nossos elementos de fluido e, portanto, introduzindo um déficit adicional face àquilo que já tínhamos, digamos, devido às características viscosas e turbulentas do próprio perfil de velocidades, portanto, numa situação de escoamento sobre uma superfície lisa. E, portanto, nós teremos então aqui, por exemplo, para o caso do problema da experiência que estava em causa neste problema, portanto, correspondia aos tais obstáculos retangulares, portanto, rugosidade desta forma, de experiência de Moore, são estes símbolos a negro, nós temos então um déficit de velocidade médio, U, quantificado aqui por um delta U mais em unidades da parede, portanto, naturalmente normalizado pela velocidade característica, que é U tal, velocidade de fricção, como é habitual fazermos nestas condições, okay, que medimos efetivamente aqui na vertical, segundo estas coordenadas, entre o valor padrão, que é a linha a tracejar, e o valor desta experiência, então, que está aqui em causa, para este problema, portanto, daquelas rugosidades de Moore, com aquelas características. Portanto, obtemos então aqui uma variação, efetivamente, aqui da nossa correspondente ao nosso déficit, que pode ser quantificado neste gráfico, e aqui está quantificado com um valor de 3,25, ok? Desde que saibamos, efetivamente, qual o valor de epsilon mais. E notem, efetivamente, que quando nós não temos o escoamento, digamos, completamente rugoso, portanto, estes efeitos não estão completamente estabelecidos, nós temos aqui, digamos, não temos tendências claras, portanto, em relação aqui à situação padrão, como podem observar. Portanto, essas tendências só se começam a estabelecer de uma forma clara, portanto, aqui temos efetivamente muita incerteza na nossa análise acerca destes efeitos da rugosidade, mas para escoamento completamente rugoso, portanto, digamos aqui um valor à volta a partir dos valores de 70, lá está, portanto, um pouco aqui antes de 100, certo? Nós temos que efetivamente estas tendências nestas escalas semi-logarítmicas, como vemos, é habitual também, mais uma vez, na zona da parede, fazermos essa representação. Portanto, vemos que efetivamente se estabelecem aqui estas linhas de correlação como retas, portanto, linhas com um declive perfeitamente constante. E, portanto, sendo, de uma forma relativamente precisa, possível, então, quantificar este déficit de velocidades que é introduzido pela presença destas mesmas rugosidades, então, portanto, numa região em que o escoamento seja completamente rugoso. Antes disso, é também possível fazê-lo, mas como vê, temos uma incerteza bastante significativa. Portanto, voltando atrás, em suma, portanto, a rugosidade efetivamente provoca um déficit adicional no nosso perfil de velocidades de camada limite turbulenta.
Bom, aquilo que nós já tínhamos visto na aula teórica e que vocês poderão rever no livro de texto, portanto, na página 291, é que nós podemos, efetivamente, relacionar aquilo que temos neste problema, em termos da rugosidade real do nosso problema, portanto, a tal correspondente a Moore, okay? E a rugosidade padrão equivalente, que vimos há pouco referida, então, neste diagrama, portanto, aqui a nossa linha atraciada, certo? Nós podemos referenciá-la, efetivamente, portanto, relacionar essas rugosidades através desta relação. E de onde é que vem esta relação? Bom, esta relação vem, pura e simplesmente, de nós aplicarmos, então, a nossa lei da parede, portanto, relembro-se, corresponde a esta expressão que aqui está, para cada uma das situações de rugosidades que temos, então, no nosso problema, portanto, numa superfície que não é lisa, quer para a situação padrão, quer para a situação do outro problema, que neste caso, então, é as tais rugosidades de Moore, aqueles retângulos ali junto à superfície. Ora bem, portanto, se aplicarmos efetivamente esta expressão para, então, o nosso problema de rugosidades, nós vamos tomar como escala de comprimento, naturalmente, aqui a nossa rugosidade epsilon, ou epsilon-s, se for o valor padrão. E teremos então uma determinada velocidade, mas já sabemos que essa velocidade vai apresentar um déficit adicional. Ora bem, nós podemos quantificar esse déficit adicional, no fim de contas, subindo ou descendo esta nossa reta aqui da lei da parede, certo? E, portanto, ao fazê-lo, nós vamos estar a jogar, no fim de contas, com a coordenada de origem ali daquela reta, que é nada mais nada menos do que essa constante de Coase. Portanto, esse valor de Coase deixará de ser os tais 5.0, 5.2, empírico, de facto, mas, naturalmente, devido a um maior déficit de velocidade imposto, então, nesta região da lei da parede, efetivamente, pela nossa rugosidade, que vai aparecer aqui, em vez do y, okay? Nós teremos, naturalmente, valores diferentes e aquilo que é referenciado, portanto, aí para esta ordenada de origem, será, então, um valor de B. Obviamente que para isto sejam retas, nós teremos de estar no regime completamente rugoso também, como já referimos. Portanto, podemos fazê-lo para um caso em que, naturalmente, aqui o nosso epsilon será o epsilon de Moore, aquelas rugosidades que temos efetivamente neste problema, e para outro caso, e portanto isto irá produzir um determinado valor de B, para outro caso teremos o epsilon-s, portanto das velocidades padrão, e irá produzir outro valor de B, portanto irão produzir de facto retas que estão a diferentes alturas, não é? Tal como vocês têm na figura 623 da página 290 do livro de texto. Ora bem, nós podemos então, por exemplo, resolver então agora, digamos, como não conhecemos quanto é que é esse déficit, portanto, o tal B, quantificado no tal B em vez do C que aparece aqui, porque deixou de ser C, deixou de ser 5,2, porque existe, como eu referi, um maior déficit promovido pela presença das rugosidades na superfície. Portanto, podemos resolver cada uma destas expressões em ordem à constante, efetivamente, a essa constante B. Ok? E, portanto, se igualarmos, efetivamente, cada uma dessas relações, okay? A expressão que vocês têm depois na página 291, portanto, na página seguinte do livro, praticamente nas últimas relações que tem, então, nessa subsecção, na subsecção 651, ou 6.5.1, para ser mais exato, efetivamente nós chegamos a esta relação que eu já tinha apresentado então na aula teórica. Portanto, podemos efetivamente aplicar logaritmos a um lado e ao outro dessa igualdade, portanto, da tal lei da parede, não é? A lei logarítmica, então, expressa com os valores diferentes de B correspondente a epsilon e, se quiserem, BS correspondente a epsilon-s, nós igualamos porque pretendemos que, efetivamente, no contexto deste problema, portanto, cada uma das velocidades produza o mesmo efeito, portanto, produza o mesmo déficit de velocidades e, portanto, vamos então igualar uma expressão à outra. Portanto, produzam um efeito equivalente. Quando igualamos,
Lá está, e depois aplicamos logaritmos a um lado e ao outro dessas expressões, então na página 291 do livro de texto, nós ficamos com uma relação deste género. Em que, efetivamente, a expressão que aparece são os B, o BS e o B, mas na realidade nós podemos exprimir, como vimos, como eu referi, resolver as tais expressões da lei da parede em ordem a BS e B, e portanto aquilo que vai surgir vai ser efetivamente os déficits de velocidade, portanto, que temos ou que são produzidos em cada um desses casos. Portanto, podemos então aplicar esta expressão no sentido de obtermos um efeito equivalente em termos de rugosidade padrão face à rugosidade real e equivalente em termos dos déficits de velocidade que são produzidos em escalas da lei da parede, portanto, em escalas de U+, normalizadas, portanto, para velocidade, portanto, os mesmos valores, efetivamente, aqui produzidos, então, de delta mais. Ora bem, portanto, a diferença de déficits que efetivamente, na realidade, são produzidos, portanto, poderão então ser quantificados desta forma, ou seja, como vimos há pouco, vamos buscá-los a este nosso gráfico. E então, substituindo o valor de 3,25 nesta expressão, relembre-se que K é a constante de von-Karman, era conhecido Epsilon, era dado era conhecido exatamente o valor de Epsilon, exatamente, ok? Portanto, a partir daí, nós podemos então calcular o valor de 3,79 vezes Epsilon, portanto, para o valor da dimensão aqui dos nossos obstáculos que correspondem à rugosidade de superfície e de muro, portanto, admitamos que este valor teria de ser conhecido para o problema em particular, embora aqui não seja atribuído o valor numérico, mas, portanto, conhecendo então essa dimensão, a rugosidade padrão que produziria exatamente o mesmo efeito, em termos de déficit de velocidade da nossa camada ainda turbulenta, teria de ser, digamos, quase 4 vezes superior em dimensão, então, para produzir o mesmo efeito. Bom, e terminamos então aqui este primeiro período da aula de 24 de março de 2020. No segundo período, teremos então uma discussão acerca dos trabalhos de grupo, acerca dos quais vocês já têm os enunciados disponíveis.